Seja muito bem-vindo ao 5º episódio do Estudo de Caso de Alexandre Ostrowiecki, esse nosso talk show que nós temos aqui, nosso protagonista, para que a gente possa, né, Alexandre, esse talk show tem o objetivo de a gente aterrizar os conteúdos que a gente trouxe, e nada melhor do que ter a sua visão da vida como ela é, da prática. Então lá no documentário a gente traz uma visão importante que traduz tudo isso. E aqui a gente tem a sua fala. E agora, meu caro, nós vamos falar de dificuldades. As dificuldades estão muito presentes na trajetória de qualquer empreendedor, que você não foi diferente. Nós aqui trabalhamos uma série delas já, né? Desde lá do comecinho, né? De você começar a ser empreendedor, depois a perda do seu pai, depois a diversificação. Tudo isso foi repleto de grandes dificuldades. Primeira questão que eu quero explorar com você é você como aprendeu a lidar com as dificuldades, né? E essa pergunta ela tem um fundo prático, quer dizer, como o empreendedor que está nos assistindo, né? Que referências ele deve ter para lidar com dificuldade? Porque acho que nós já falamos sobre isso, né? Talvez no seu dia a dia você tenha mais dificuldade do que facilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. A experiência real é o enfrentamento de dificuldades o dia inteiro. O que está funcionando não chega para você. Não precisa. O cara está sentado na cadeira de CEO, qual é a maior parte do trabalho? É receber um fluxo de dificuldades e problemas e ajudando as pessoas a resolver. Se tudo der certo, a equipe vai ficando mais madura e vai começando a resolver sozinha. Mas isso é uma constante mesmo. E acho que o bacana é quando você pega uma coisa que é um problema e você fala, caramba, isso aqui pode ser uma grande oportunidade, que essa é a magia do empreendedor. É isso que faz o empreendedor ser um empreendedor. Ele transforma um problema numa oportunidade. Sim, basicamente é isso. Então, vou dar um exemplo. Há anos atrás, a gente estava com um problema na nossa garantia, que a gente recebia produtos dos clientes e aí sempre tem um percentual que retorna por algum motivo ou outro, né? 1%, 2%, 3%, e eu preciso trocar o produto. E os clientes juntavam produtos da Multilaser, mandavam e a gente trocava os produtos, né? Sempre honramos a garantia. Só que aí teve uma época que a gente começou a ver, o pessoal começou a reclamar que estava demorando muito tempo para trocar. Então eu fui conversar com o cliente, está demorando às vezes 60 dias para você fazer a troca completa do produto. Aí eu fui ver por quê, porque nem sempre eu tinha o produto para trocar. A importação, às vezes parou na alfândega, então tinha um prazo entre o tempo do cara me devolver o produto e eu poder trocar todas as peças, exatamente o mesmo produto. Toda a cadeia, né? Ele me mandou lá diversos modelos e eu tinha que achar todas as peças para juntar e trocar. E isso é um problema. E na hora a gente olhou para isso e falou, caramba, e se eu, em vez de trocar produto a produto, eu der um crédito para o cliente? Um crédito financeiro. Ele me devolveu R$100, eu dou um vale R$100 de compra, para ele comprar o que ele quiser da Multilaser. E foi um estouro. Foi uma satisfação imensa no mercado. A nossa garantia foi considerada a melhor garantia do mercado, porque o cara me devolvia os produtos, em 24 horas ele tinha uma nota de crédito e ele podia comprar outros produtos da Multilaser. E às vezes ele experimentava produtos novos que ele não tinha comprado. Então, isso é um problema ou uma oportunidade? Eu não sei, é a forma que você vai ver, né? E para isso, amigo, então, mas vamos lá. Ok. Para isso você tem que estar muito equilibrado para conseguir ter esse nível de equilíbrio mesmo e articular soluções, né, meu amigo? Tem que estar equilibrado, tem que estar de cabeça aberta. Cabeça aberta. Tem que estar atento, tem que ir até a ponta, porque assim, a cadeira do CEO é muito solitária. Muito solitária. Ela é muito isolada, solitária. Então você fica lá na cadeira, as coisas chegam sempre filtradas, alguém te fala, tá com um problema, o pessoal tá reclamando do produto. Se o cara não for até a ponta observar, né, a vida como ela é, ele não vai ter os insights, né? Como dizia Sam Walton, não tem muitos consumidores aqui no escritório central do Walmart. Né? Lá no escritório central tem contador, tem papelada, mas cliente mesmo comprando não tem. Então, eu acho que é importante o cara sempre se deslocar para a ponta, depende do negócio, né? Se você é um cara de uma empresa de software, você vai falar com o cliente. Se você é como agente varejo, né, distribuição, vai visitar a cadeia logística. Se você é lojista, vai para a gôndola, ver os caras comprando o produto, conversar com o consumidor. E aí você vê realmente os problemas e como solucionar. E aquele lembrete que você deu agora, mas já deu no passado, sempre vai vir coisa filtrada para você, né? Assim, e quanto mais níveis hierárquicos, pior. Vai ficando cada vez pior. O isolamento e a bajulação e a burocratização
são forças inescapáveis. Tudo que você pode fazer é ter consciência disso e saber lidar. Sim. Mas assim, você vai ser bajulado inevitavelmente, e não porque o pessoal é malvado, mas porque o pessoal quer manter o emprego. E de acordo com o comportamento do líder, você vai ser mais bajulado e mais enganado ou menos. Eu tento, na minha luta diária, que eu não acho que é uma forma, é uma luta diária, tentar ser o mais transparente possível, mostrar como eu erro para minha equipe o tempo todo, falar, erro meu, eu fiz bobagem, eu fiz isso, mostrar sempre que eu estou errando, para que eles sintam mais a vontade possível para também trazer os erros, né? Em vez de jogar debaixo do tapete. Mas é um desafio diário, né? É uma luta diária, porque a força da burocratização e da bajulação e do isolamento vão sempre estar empurrando o empreendedor. E aí você traz um ensinamento importante, né, que você havia trazido no provérbio, na lei do rei Davi. Do rei Davi. Novamente, o cuidado com o ego, né, meu caro? O cuidado com o ego eu sinto isso na pele, realmente. Tudo na vida. O sucesso vai te deixando intoxicado. O meu sucesso, o convite aqui, eu vou ter que fazer um exercício de humildade depois da entrevista. Porque ser entrevistado também, você fica, nossa, alguém quer escutar o que eu tenho para falar? Sim. É uma força, né? O ego e é importante você ter a sua autoestima, né? Nós já até comentamos sobre isso aqui mesmo, num dos capítulos que você comentou, na importância das pessoas te ouvirem e tal, mas o limite é tênue, né? E sim, a gente entra em umas verdades, né? Às vezes você já se perdeu na estrada, às vezes você está numa direção, você tinha que ir para o sul, e por algum motivo fez um caminho, não sei o que, você está indo para o norte, e você vai, e você põe na sua cabeça que você está indo para o sul. E nada te tira. Aí você passa 1 hora dirigindo, aí você vê que realmente você estava para o outro lado. São verdades que a gente vai criando para nós mesmos. Então o empreendedor tem que questionar o tempo todo as verdades. E se isso que eu estou achando for mentira? E se esse produto, na verdade, não fizer sucesso nenhum? É humildade. Isso que eu estou acreditando não for testar, chamar alguém para discutir junto. Quando você estava trazendo essa coisa da dificuldade, da visão de se aproximar da ponta, de ter o contato com a realidade, né? Me veio em mente outro tema importante da sua trajetória, como eu disse, nós vamos aprofundar no próximo episódio, mas eu preciso trazer para cá, que é a sua visão social também, se aproximando das comunidades mais carentes, né? Eu creio que isso é uma forma de se reconectar também com a sua humanidade, né, cara? Você fala, peraí, calma, né? Nós estamos aqui, é todo mundo junto, temos que fazer alguma coisa, porque senão você fica muito aqui, né? Sim. Sim, a questão básica, né? Todos nós somos seres humanos, somos iguais, temos que ter uma vida digna, temos que ter um jeito de conviver bem, né? De forma sustentável, compartilhar esse planeta de uma forma sustentável, equilibrada, que possa ter para todos. Isso é importante. E do caso do empreendedor, eu acho que ele ir para a ponta e observar a realidade é fundamental. Fundamental. Eu vou a campo direto, e nem é a minha área. O Renato é o grande sócio assim, responsável pela vendas. Quem vendas é o Renato. Mas eu estou direto visitando o cliente. Perfeito. Porque lá eu aprendo, por exemplo, um dos departamentos que eu colaboro tal, é a logística, né? Entrega e tal. Como é que eu vou aprender de logística? Eu vou nos clientes, escutar o que eles estão falando. E geralmente é problema o dia inteiro. Se você perguntar, o que você acha da sua empresa? Eu estou achando uma porcaria. Eu acho que as coisas têm uma forma incrível de não funcionar. É incrível. Na teoria você planeja uma campanha, não sei o quê, então vai ter uma promoção, eu vou colocar material na loja, vai ter promotor. Aí você chega na loja, não tem o material, o promotor não passou, o cliente não está sabendo. Isso que a gente é considerado uma empresa boa de promoção e tal, mas é que a hora que vai descendo os comandos... São muitos eixos, né? Então o empreendedor tem que saber que ele vai ter que testar, né? Ele planeja um negócio, vai testar na ponta, testa de novo, retesta. Um dado factual, quais foram as principais dificuldades que você teve na sua trajetória empreendedora, né? Quais você enuncia e fala, cara, aqui foi uma parada dura? Teve alguns produtos que não funcionaram, mas nenhum deles botou a empresa em risco. Tá. Teve a questão do assalto, que foi uma coisa muito dura, mas nem foi assim, o assalto foi um prejuízo muito grande, mas emocionalmente foi uma entidade externa, que são os bandidos, que entraram e roubaram. Não foi um erro, às vezes eu tenho problema de desvio interno.
que é basicamente a coisa que mais me dói como empreendedor. E não é muito, felizmente, eu tenho uma equipe super de confiança, né? 99,9% dos meus funcionários são de confiança, mas sempre tem uma ovelha negra e já ocorreu desvios internos. Isso para mim é o que mais me dói, porque eu quero crer que a gente trata todo mundo com dignidade e cumprindo as nossas obrigações, né? Então eu como empresa, pagar salário em dia, cumprir tudo que eu prometo. O cara pode achar que podia ganhar mais, podia ganhar menos, é mercado, é normal. Mas a gente cumpre com o colaborador e confia no colaborador. E aí passa a se preocupar com o negócio. Já um colaborador interno que está mal intencionado, ele pode arruinar a empresa. E ele passa o dia inteiro pensando em alguma brecha, em alguma forma de roubar. E todo empreendedor que eu conheço já teve esse tipo de caso. Sim. Todo tipo de empreendedor. E é muito desgastante. Porque às vezes é uma pessoa de confiança, emocionalmente pior ainda, muito desgastante. Né, você sentir que na sua casa, você tentando ir para frente e tal, e alguém está lá te minando, colocando a empresa em risco. Interessante. E aí, é curioso, né? Porque você com 2.000 colaboradores, você não está olhando ali. Esse é um tema que eu quero trazer à mesa, a importância de você criar uma cultura organizacional que ela mesma, de alguma forma, ela preserve e proteja a organização desse tipo de iniciativa. Né? Ou fortaleça os valores corretos, né? A cultura é o grande head para segurar as dificuldades? A cultura é muito importante. Nós tivemos um caso recentemente que uma colaboradora estava na área de garantia, ela estava desviando produtos. Tá. Então chegava um produto de um consumidor A, ela arrumava e mudava o endereço para a casa de algum parente, amigo, para desviar. Aí isso foi identificado por um colega. E o colega identificou e ele tomou uma decisão difícil. Porque ele falou o seguinte, na cultura brasileira, se eu falar, eu sou o famoso, perdão da palavra, o cagueta. Né? E se eu não falar, o traidor. O traidor, fica dedo duro e tal. E se eu não falar, eu estou colocando a minha empresa em risco, né? Todos nós dependemos dessa empresa. Se a Multilaser afunda o bem-estar de todo mundo. E não deixa de ser um cúmplice do problema, né? E vira cúmplice. E ele optou por abrir, né? Imediatamente ele passou a informação, a gente pegou e conseguiu sanar esse problema e fechar essa porta. Uma coisa importante é cultura e mais importante ainda é bons controles, porque na prática... Não tem como não tê-los. O empreendedor tem que pensar quais são as possíveis brechas. Geralmente, se tem uma regra muito complexa, esse é pedir para dar problema. Né? Por exemplo, relatório de despesas. Equipe de vendas tem muito... Você vai fazendo visita, táxi, estacionamento, gasolina, vai pegar um relatório. É um lugar muito tradicional para uma pessoa mal intencionada mandar aumentar o valor, né? Dar uma aumentada aqui, uma inventada ali. Inclusive, muitos caras fazem isso e nem se dão conta que estão roubando a empresa. Nem percebe. O cara não acha que está roubando a empresa. E tá. O que a gente fez na Multilaser? A gente fechou um valor mensal fixo e falou o seguinte, você é gerente, não é? Você estava gastando mais ou menos R$1.000 por mês. Então, cara, quer saber? Tá aqui, R$1.000. Todo mês você tem direito a R$1.000 e eu não quero saber o que você faz com R$1.000. Quer ir de táxi, de ônibus, quer... Então você elimina essa complexidade, elimina a brecha. E elimina também todo o trabalho de controlar a notinha fiscal. Então eu acho que o que a pessoa puder simplificar de regra e também fechar brechas e ter controles, melhor. Tá. Mas tem que estar na cabeça do empreendedor. Se tiver alguém mal intencionado, tomara que não tenha, mas se tiver, o que o cara vai fazer, como vai pegar, como que eu vou evitar, porque isso derruba a empresa. Eu vou trazer uma questão para você das mais delicadas, né? Pode nem chegar ao extremo de ser um roubo, alguma coisa do gênero, falando em cultura e das dificuldades, mas às vezes você vai ter problemas com aquele profissional de alto desempenho. Eu, como estudo muito vendas, sou um vendedor, a figura clássica do vendedor que vende muito, mas não está muito alinhado à cultura da empresa. Isso não só acontece em vendas, como acontece em todas as áreas da organização. Como lidar com uma situação como essa? Esse é um dilema grande, né? Porque você tem um vetor comportamento, como a pessoa se comporta. Ela se comporta da forma como você espera, e um vetor resultado.
Nem sempre vai junto, né? Então, o comportamento. Você quer um cara íntegro, você quer um cara que seja comunicativo, colaborativo, que agregue valor para o ambiente, né? Parceiro, que todo mundo gosta e tal. E você quer um cara que traz resultado. Vendas é muito fácil medir, mas nas outras áreas também tem resultado. E as coisas não necessariamente andam juntas. Você tem 4 tipos de cara. Você tem o cara que não tem o comportamento e não dá resultado. Isso é fácil. Tira da empresa. Manda para o concorrente. Você tem o cara que tem as duas coisas juntas, também né? É fácil. Comportamento bacana, legal e dá resultado. Esse tem que cuidar que nem um diamante. Desenvolver, valorizar, né? Fazer a pessoa se sentir bem e tal. Você tem o cara que tem o comportamento certo, mas não dá resultado. Esse você tem que dar uma chance, trabalhando, dar um prazo, mas se ele também não der resultado, não resolve. E o outro que é o mais difícil. É o cara que contamina o ambiente, joga contra, né? Todas as iniciativas você fala, não vai dar certo, os caras estão querendo enganar a gente, os caras isso. Nós e eles. Nós e eles, mas ele entrega. Todos os autores que eu estudei recomendam se livrar desse cara. Por mais rápido difícil que até seja. do que aquele que está não performando e fora da cultura. Jack Welch era implacável. Se livrar nisso. rápido desse cara. Não é fácil fazer. Não é fácil. É fácil eu falar. Se eu fosse consultor, eu faria o livro e falaria. Agora, o cara que está trazendo, sei lá, 30% do faturamento e tem aquele relacionamento com o cliente essencial. Então vai ter que pesar. O ideal é se livrar do cara, mas talvez você tenha que dar um tempo. Ou fazer um phase-out lento, né? Quer dizer, encostar, colar, adquirir expertise, capital relacional, conhecer os clientes que ele conhece para fazer um phase-out, né? Mas você tem que se livrar do cara, porque acontece... Você põe na parede lá os valores, você fala assim, ó, aqui nessa empresa eu quero trabalho em equipe. Aí tem esse cara que mina os colegas, fala mal pelas costas, não é um jogador em equipe. E aí a equipe, o resto do pessoal está olhando o que você como líder está fazendo. A equipe, os funcionários não estão nem aí o que você colocou na parede. Esquece a parede, não vale nada. O que vale é quem você contrata, quem você promove e quem você demite. É isso que os funcionários estão olhando. Então, se esse cara contaminador tá lá na parede dizendo que você tem que trabalhar em equipe, mas esse cara tá na empresa e continua e ganha promoção e continua vendendo, seu discurso foi por água abaixo. E aí nós vamos voltar para a primeira aula que você trouxe, né? A segunda, o vácuo de liderança. O vácuo de liderança, né? Não dá o exemplo. Não dá o exemplo. Você fala uma coisa e na prática, e é isso, assim, você está contratando pessoas que têm os valores que você quer, você está promovendo, ou você está demitindo quem não tem. Se não fizer isso de forma consistente, não adianta ficar falando coisa bonita, ler livro de autoajuda, de consultoria, que não vai fazer nada. Não vai funcionar. Mas é difícil fazer na prática, cara. Sim, mas planeje. Planeje. Até eu tenho uma visão muito pragmática sobre isso, também concordo com você. Sempre lidei com equipes comerciais desde 23 anos de idade. Lidero equipes comerciais. E sabe qual que é a minha experiência, Alexandre? Esse cara vai te dar trabalho. E às vezes ele vai te dar trabalho no pior momento. Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, quando a coisa começa a pegar, ele já não está alinhado com você, ele vai te atrapalhar naquele pior momento que você precisava de... Aí você vai ver a lealdade. Aí tem lealdade... Por que eu não fiz isso lá atrás? Aí complicou, né? Então, eu concordo com você. Tem que fazer um phase-out, ninguém é louco, né? De 30% rasgar, mas fazer um phase-out, uma transição lenta até você descontinuar esse cara ou tirar o poder dele, né? Para você assumir a relação. A vida do empreendedor não é nada fácil. É fácil nos filmes, né? Mas fora produto, imposto, burocracia, liderança de pessoas é essencial. E liderança, infelizmente, é um tema que não existe muita literatura, não tem muita preparação a respeito, né? De materiais. Existem líderes de muito sucesso de vários estilos. Tem o cara mais exaltado, tem líder mais quietão, tem líder de todo tipo. Todo tipo. Tem que ser ele mesmo, autêntico, franco com todo mundo o tempo inteiro, elogios em público, legal, sinceros, críticas só em particular, em sala fechada com muito respeito. São coisas pilares, assim, do que pelo menos do que não fazer, básicas, para você não pisar na bola.
E daí vai seguindo. E aí vai tocando. Muito bom. Olha só, nesse nosso papo, uma das dimensões das dificuldades que qualquer empreendedor passa, que a gente quer explorar, são sobretudo aquelas que impactam o cliente, né? Como, por exemplo, nesse caso específico que o Alexandre e toda a sua equipe teve que, no caso do assalto lá de Extrema, seguramente teve que administrar as relações com clientes e tal. Então, nós convidamos o Thiago Conser para dar uma aula de como se relacionar com o cliente quando imprevistos acontecem. Porque eles vão acontecer. Vai haver a dificuldade do imprevisto, como você tem que agir proativamente para manter as coisas no trilho. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos agora para a sexta e última aula, nós vamos falar de visão de futuro. Explorar muito aí para onde você está olhando, quais são as perspectivas do negócio e por aí afora. Tem muita coisa boa para acontecer, beleza? Boa. Obrigado. Vamos lá, né? E eu quero agradecer também sua presença, lhe convidar novamente para que você sempre contribua com o seu comentário, com a sua observação lá no nosso espaço, no fórum de comentários que você tem aqui embaixo, aqui no próprio player de vídeo. Não deixe de dar sua opinião, ok? Muito valiosa para nós. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço você também. Lhe convido para estar presente na sexta e última aula sobre visão de futuro de Alexandre Ostrowiecki. Até lá!